Oi, pessoal, tô de volta no meu canal e faz muito tempo que eu não gravo e assim, Deus tem me incomodado muito mesmo pra eu gravar, pra compartilhar a palavra, porque existem pessoas que serão alcançadas somente através da minha vida e pra você também existem pessoas que serão alcançadas através da sua vida. Então eu preciso obedecer ao Senhor, porque Ele é maravilhoso e eu preciso compartilhar o quanto Deus tem feito na minha vida, o quanto Ele é magnífico, esplêndido, extraordinário. Deus, Ele é tudo pra mim. Então, assim, pra quem não sabe, eu estou grávida do meu quarto filho e estamos muito felizes. A gente não esperava, mas a gente não conhece os propósitos do Senhor. E assim, o baby milagre, porque quem não sabe, o ano passado eu fiz uma cirurgia, eu retirei um tumor e perdi o ovário direito e a trompa direita. Então, assim, é algo assim surreal que veio da parte do Senhor, um presentaço de Deus. E eu estou entrando no meu segundo trimestre, ou seja, estou entrando no meu quarto mês. Estamos bem felizes mesmo e não sabemos ainda o que que é. Gente, então assim, eu preciso ser bem constante a esse canal, porque eu preciso obedecer ao Senhor. E é algo que eu gosto, mas que eu acabo procrastinando, né? De fazer isso, porque, deixando as outras coisas passarem, enfim. Mas Deus tem me incomodado muito mesmo para voltar, para falar, para compartilhar. Eu estou longe das minhas redes sociais, por enquanto, fazendo um propósito com Deus. Não quero voltar como eu era antes e quero falar um pouquinho sobre isso. Eu tô um pouquinho sem fôlego, porque eu acho que, por causa da gravidez, né? Então, vou parar um pouquinho assim, respirar. Porque, vou falando e o negócio assim, fica bem difícil. Assim, que no YouTube eu quero deixar algo mais Catrine mesmo. No Instagram eu quero entrar superficialmente. Por quê? Que eu quero falar um pouco pra vocês que eu tô dando um tempo das redes sociais. Gente, as redes sociais acabam roubando um pouco daquilo que nós temos no nosso dia a dia. É isso que Deus tinha me incomodado muito. E como eu tenho 3 crianças, eu tenho uma empresa, eu tenho minha vida fora das redes sociais, eu acabava às vezes perdendo meu tempo ali, muito tempo. E até confessar pra vocês, vendo rios, eu me achava no direito de ficar passando horas e horas ali rolando. Então, assim, quando eu for voltar mesmo, eu quero ser algo bem rápido. É, eu quero focar aqui no meu canal do YouTube, que é algo que eu gosto. A minha rede social favorita mesmo, não redes sociais. Onde eu sempre amei ficar é no YouTube, porque assim, o YouTube eu vejo vídeos que eu escolho. Não vídeos que eu fico ali rolando e o que o Instagram vai me entregando. Eu não gosto do TikTok, eu não tenho TikTok. Mas eu quero falar isso pra vocês porque que eu estou longe, né? Eu vou voltar, claro, mas não igual antes. Porém, porque é algo que tava me roubando, confessando aqui meu pecado. E então eu gosto do YouTube por isso, porque aqui eu posso abrir mais, eu posso falar mais. Talvez algo a se pensar fazer um pouco no meu dia a dia, eu quero muito fazer, mas eu não vou prometer, porque minha rotina é intensa, ainda mais agora que eu estou grávida. Mas eu quero aqui ser bem real, porque aqui no YouTube é um lugar que a gente pode ficar mais tempo para quem quer assistir. E eu não quero só alcançar as pessoas que eu conheço. Na verdade, eu quero alcançar mais pessoas, falar mais sobre o Evangelho, mais sobre Jesus, dar meu testemunho e falar da palavra de Deus. E algo que Deus tem falado muito comigo, até uma música, um rap gospel. Eu gosto de ouvir rap gospel, eu amo. Eu fico refletindo ali, culpa do meu marido, que ele gosta dessas coisas. Então eu escuto bastante rap no meu dia a dia. E eu tava escutando uma música que fala sobre as misericórdias, que inclusive eu acredito que é do Tiagão. O Tiagão. Eu não posso passar ela aqui, porque senão o YouTube derruba o meu vídeo. E a Bíblia fala em Lamentações 3:22. Eu gosto daquela versão. As misericórdias de Deus não têm fim e ela se renova a cada manhã. Elas são motivo de não sermos consumidos. O que eu quero trazer? Todos os dias, Deus nos dá uma folha em branco para começarmos do zero a nossa vida. Se arrepender verdadeiramente.
E sabe, algo que tá queimando o meu coração? O que que eu tenho feito com aquela folha em branco de todos os dias? O que que eu tenho feito no meu dia a dia? Será que eu tenho só repetido dia após dia? Será que você tem repetido dia após dia as misericórdias do Senhor, que elas são renovadas? A sua história? Será que não chegou o momento de você escrever uma nova história no seu dia a dia? Parar de repetir os padrões, de repetir aqueles pecadinhos de estimação que você diz que se arrependeu, mas volta a fazer novamente? Será que não chegou o momento de você escrever uma história de amor, de arrependimento, uma história de entrega? E essa música mexeu muito no meu coração e Deus falou muito comigo, que todos os dias Ele nos dá uma folha em branco para a gente escrever, para a gente recomeçar. Gente, recomeçar não é fraqueza. Se arrepender não é fraqueza. Se arrepender, mostrar suas fraquezas, não é algo ruim. A Bíblia fala, Paulo fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ah, porque eu não tenho conseguido orar. Ah, que eu não tenho conseguido ter um tempo com Deus. Eu não tenho conseguido ler a Bíblia. Gente, eu passo por isso. Confessar aqui. Todos nós passamos, nós vivemos uma guerra diariamente, ainda mais hoje com as redes sociais. Sim ou não, gente? Vamos ser reais. Não é porque eu tô longe que às vezes eu não estou distraída. O nosso maior problema hoje em dia, o diabo, ele não vai chegar com você com coisas extraordinárias. Não, ele vai chegar com as coisas pequenas, as distrações. É o dia a dia corriqueiro, é a loucura, né, que a gente tem de não ter tempo, de... Como que a gente fala? Tem coragem de falar que a gente não tem tempo de falar com Deus? Me diz. Ele nos dá uma folha em branco todos os dias. Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. O Espírito Santo está com a gente todo momento. Só que a gente tem a grande desculpa de falar que a gente não tem tempo. Sim ou não? Queridos, o que é você tirar aí 10, 15 minutos? Tô falando pouco tempo. Falo pra mim, que às vezes eu falo, ai, minha vida é uma loucura, ai, tá corrido. Não, vamos parar. Levanta um altar enquanto você está lavando as vasilhas. Ora, fala com Deus. Levanta o altar enquanto você está arrumando suas gavetas. Levanta o altar enquanto você está dirigindo, indo para o trabalho. Ou você está no ônibus. Mas Deus, eu vou falar uma coisa sincera. Deus, ele não quer só isso. Desligar o celular. Fala a verdade, o que tem mais te roubado nesses dias? O que você tem visto que tem te distanciado da presença do Senhor? Que tem te distanciado da sua real identidade em Deus? Sabe, tô aqui para rasgar meu coração. Eu me peguei, às vezes, falando, ai, eu tô exausta, vou ficar aqui vendo rios. E assim, a gente que é mulher, a gente sempre tem o que fazer. Eu ficava fingindo que eu não tinha nada para fazer. As minhas responsabilidades, o meu tempo com os meus filhos, o meu tempo de cuidar da casa. E eu falei, ei, peraí. O Espírito Santo começou a me incomodar. O que você tá fazendo, Catrine? Eu te dei filhos, eu te dei casa, eu te dei tudo que você orou. E você tem feito o quê? Reclamado? Porque você tá cansada? Cuidado com o cansaço. Porque o cansaço, ele é perigoso. Eu sempre falo isso. O cansaço faz você reclamar daquilo que um dia você orou. Um dia você pediu para Deus. O cansaço, ele te rouba do hoje, do agora. Quando você tá cansado, você não se entrega por inteiro. Quando você tá cansado, você só dá aquilo que sobra para as pessoas que você ama, aquilo que para Deus, para você mesmo, porque você tá tão cansado que você acha que você tem o direito de perder seu tempo. Desperdiçar o seu tempo. Eu preciso ser dura com vocês. E aí você se acha no direito de perder o tempo, de procrastinar, de não cuidar de você, de cuidar do seu corpo, de não cuidar da sua mente. E você tem sido roubado. E eu falei para os meus filhos ontem eu
bati na mesa e falei: ei, vocês só querem ficar em tela, vocês estão sendo roubados. Falei para os meus filhos de 10 e 8 anos: vocês estão sendo roubados, porque o diabo quer nos roubar, nos distraindo. O diabo tem te distraído. Você tem reclamado, você está cansado, a sua mente está cheia. Para você ter Deus, você precisa se esvaziar. Para você sentir, ouvir a voz de Deus, você precisa parar. E às vezes a gente não consegue parar. O que a gente tá tão atarefado? Às vezes não é nem tarefa, viu, gente? É tanta distração que a gente acaba o quê? É tanta distração que você tá distraído. Você tá no automático, você acaba... Ah, porque eu tenho TDAH, porque a moda agora é TDAH. Gente, eu tenho um filho com TDAH, ele é diagnosticado com TDAH mesmo, ele tem laudo do TDAH. E talvez não é TDAH, é só excesso de informações que você tem. É tanta informação que nosso cérebro ele não consegue processar. E é isso que Deus tem me incomodado. O que você tem feito? Que todos os dias eu te dou uma folha em branco. O que você tem feito com o seu dia a dia? Repetindo as mesmas coisas? Você tem lido um livro? Parado um pouco para ler um livro? Parado um pouco para ver o dia a dia, ver o sol, ver o céu, desfrutar? Ou não? Para um pouquinho no seu hoje. Para um pouquinho. Desfruta. Só desfruta assim. Tira 5 minutos, fica refletindo sem celular, desliga o celular um pouco. 5 minutos você não vai perder seu emprego. 5 minutos você não vai, como é que fala? Ficar, como é que eu posso dizer? O que as redes sociais às vezes traz pra gente? Eu tenho que ficar ligado, senão eu vou perder. Eu vou ficar sem informação. Gente, você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber da vida da fulano, do Beltrano. Você precisa saber da sua vida com Deus. Como que tá a sua vida com Deus? Como que tá seu tempo com Deus? Como que tá seu tempo de qualidade com a sua casa, com a sua família? Ou você tem corrido? Ai, eu preciso correr, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí, você? E você e Deus? Quanto tempo? Você tá ouvindo a voz de Deus todos os dias? Porque nós temos que falar com Ele todos os dias, em todo o tempo. Em todo tempo. E como que eu sei que Deus está falando comigo? Ele fala dentro de nós, certo? Sabe quando você tem aquele incômodo, o Espírito Santo te incomoda, aí você precisa fazer jejum. O diabo não vai incomodar você para fazer um jejum. O diabo não vai incomodar você para você sair das redes sociais. O diabo não vai incomodar você para você ter tempo de desfrute. Não é o diabo, queridos. É Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo falando com você aí, dentro de você. É assim que você escuta ele. Gente, jejuar é você tirar o que você gosta e não vai te matar. Eu tô grávida, eu jejuo grávida. Não quer dizer que eu não posso ficar sem comer, né? Horas e horas. Mas eu posso tirar algo, eu posso tirar um chocolate, eu posso tirar um refrigerante, eu posso tirar uma coisa aqui, outra ali. Mas a gente tem desculpa muitas vezes de falar, porque eu não posso, eu sinto fraqueza. Você não pode ou você não quer? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Que você precisa parar, sentar e ouvir você mesmo? Ou o tempo inteiro tem que estar alguma coisa ligada, um som ligado, alguma coisa ali, tem que escovar os dentes mexendo no celular? Gente, para. Em nome de Jesus, eu tô falando algo que Deus falou comigo. Para! Em nome de Jesus. Escuta aquilo que Deus tá falando dentro de você. Escuta você. Escuta aquela voz que tá falando lá dentro. Aquilo ali é o Espírito Santo. O Espírito Santo tá ali, falando com aquela voz suave, dia a dia. Mas se a gente tá cheio de informações, como que a gente vai ouvir a voz suave do Espírito Santo? Não vai ouvir. Você não vai entender. E às vezes você quer o quê? Uma palavra, você quer que alguém fale com você, você quer que apareça um cavalo de fogo correndo no meio do céu. Ai, Deus, me dá um sinal. E Deus tá falando ali, ó. O Espírito Santo tá falando com você, sussurrando ali. É isso que eu quero trazer pra vocês nessa manhã. Nesse dia, né? Eu tô gravando de manhã, mas eu não sei qual horário você vai ver. Para um pouco, respira. Ouça as batidas do seu coração. Ouça os pássaros. Ouça aquilo que o Senhor quer falar com você. Saia um pouco de informações, excesso de informações. E vai para a presença de Deus. E eu quero orar com você nesse dia. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, que cada vida que está aqui me assistindo, aquelas pessoas, Pai, que estão totalmente desesperadas, ansiosas, com excesso de informações, está cansada, pesada, já acorda cansada. Eu oro que o Senhor venha alcançar essas pessoas. E tudo aquilo, Pai, que elas têm sido roubadas, eu oro por restituição. Senhor, tira
aqueles que estão distraídos. Pai, como a tua palavra diz, desperta aqueles que estão dormindo, Senhor. Desperta, Pai, aqueles que estão distraídos. Senhor, desperta, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor tem chamado. Aqueles que estão desviados, Pai, se tem alguém neste momento, meu Deus, que está desviado, que está me assistindo, meu Deus, que o Senhor possa ter um encontro com essas vidas. Pai, aquelas pessoas que não têm feito a tua vontade, têm feito só a vontade de Deus, e a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Que neste momento, Pai, que o Senhor vai alcançar essas vidas. Todos aqueles que estão perdidos, desistindo de tudo. Eu oro, Pai, que o Senhor venha agora, neste momento, trazer calmaria. Calmaria, Senhor. Que teu Espírito Santo venha abraçar, venha envolver cada vida. No nome de Jesus. Amém? Fica aí minha palavra, fica aqui a reflexão para vocês. E se você gostou desse vídeo, inscreve aqui no meu canal, dê o like, compartilha, porque eu estou compartilhando a palavra de Deus. Um beijo, fica com Deus.